Eu acho, enfim, eu trabalho na Matinal e eu acho que essa é definitivamente a mesa mais importante de todas. Por quê? Porque o jornalismo começa nos territórios. Antes de haver jornalismo, esse jornalismo industrial que a gente conhece aqui, que a gente aprendeu e que chamaram de jornalismo, havia o que a gente faz hoje. Nós aqui fazemos hoje. Então, criar uma mesa dessa, e aí, Lívia, parabéns, eu acho que o nome é muito pertinente, a Lívia que coordenou, organizou, tentando descobrir, ou pelo menos traçando ou apontando os lugares para onde vai o jornalismo, é extremamente acertado, porque eu, conversando com elas, entendi que sim, é para lá que vai. Porque são sempre os movimentos mais assim, com um protagonismo, porque são experimentais, não tem um compromisso financeiro na frente, tem muito mais a ver com o que a gente sente e o que a gente entende que está na ponta, e não só tem a ver com reportagem, que são coisas que são importantes que a gente faz também, mas com a importância de garantir com que a informação circule e que haja literacia para que as pessoas entendam e vejam entendam a informação que vem. Bom, eu sou o Felipe Speck, sou conselheiro da JOR, diretor da Matinal lá de Porto Alegre, e aqui comigo estão Vitória Lobo. Eu vou fazer a bio de vocês aqui, porque eu não queria errar, por isso que eu queria ler, tá? Mas se eu esquecer de alguma coisa, me avisem, tá? Vitória Lobo, graduada em comunicação com habilitação em jornalismo na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, né? Onde também pesquisa jornalismo independente e local. Tem um mestrado em Memória, Linguagem e Sociedade, diretor executivo do Conquista Repórter, por isso que está aqui, jornalista sindical da Associação dos Docentes da UESB, e possui experiência com comunicação política, marketing e redes sociais. E é conselheira da JOR, comigo, minha colega. Tá bem? Uma salva de palmas para ela, agora sim. Nossa querida Vitória. Aqui conosco está também Ariel Bentes, jornalista da UFAM, pós-graduado em jornalismo digital pela Universidade Unileia, cofundadora da Abaré, por isso que está aqui, da Escola de Jornalismo, e vai explicar para a gente esse movimento que vocês estão fazendo. É voluntária do Atlas da Notícia na região norte e atua como jornalista na equipe de comunicação e articulação dos povos indígenas, a ABIP. É isso, não é? Uma salva de palmas para a Daiane. Para Ariel, desculpa. Agora a Daiane, perdão. Eu estou nervoso, gente, para essa mesa, sabia? É muito assim, tem muita coisa importante para a gente tirar daqui, e no final nós temos uma notícia maravilhosa, e acho que é por isso que eu estou um pouco ansioso. Mas vamos lá. Quem está aqui também? Daiane Mendes, diretora do Fundo de Apoio ao Jornalismo, grande fundo, FAGE, que foi anunciado no ano passado, né? Faz um ano. Anterior? Ah, viu? FAGE. Cofundadora da ONG Voz das Comunidades, trabalhou na Anistia Internacional, no Repórter Sem Fronteiras, e, como diretora programática do FAGE, lidera iniciativas estratégicas para fortalecer o ecossistema jornalístico brasileiro, focando no desenvolvimento de organizações de mídia locais independentes. Uma salva de palmas para ele. E a Fabiana Souza, a Fabi, que é jornalista, mestre em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, especialista em gestão pública pelo INSPER, atua na frente de fomento e fortalecimento de organizações de jornalismo da Fundação Itaú, também é membro do Núcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Racial do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Uma salva de palmas para a Fabi. Eu falei, eu errei alguma coisa? Não, né? Não errei alguma coisa, não errei. Tá bem. Gente, olha só, eu acho que é muito importante colocar isso, porque nós estamos falando bastante sobre esse movimento de transformação por conta da IA, e eu acho que o que a gente vai falar aqui hoje é como a IA, de fato, acelera um processo de recorrer a raízes do que a gente faz. E eu digo isso porque a gente tem visto grandes transformações acontecendo em várias instituições, e elas vão falar sobre transformações que aconteceram agora, que são muito mais reais nas organizações delas, e que falam exatamente os caminhos para os quais a gente está fazendo. Então, eu queria começar por ti, Vitória, e queria que tu contasse para a gente um pouco mais sobre, acho que é muito importante tu falar e relatar um pouco sobre o caminho do Conquista até agora, e sobre o que esse agora é, o que está acontecendo exatamente, ou pelo menos qual é o ponto alto que vocês viveram neste momento e que estão pensando nessa virada.
Bom dia, gente. Eu sou Vitória, né? Eu sou uma mulher parda, de pele clara, tô com um body marrom, uma blusa amarela, uma calça preta, uma sandália branca. Eu uso óculos marrom oval, assim, e tenho um cabelo cacheado um pouco abaixo dos ombros. Eh, o Conquista Repórter, ele nasceu em 2021, né. Mas antes de falar um pouquinho, eu vou explicar onde ele está localizado, porque a gente está aqui, né, no sudeste, e muitas vezes as pessoas não entendem de onde a gente vem e de onde a gente fala, né. Eh, eu venho de Vitória da Conquista, Bahia, é a terceira maior cidade do estado, é uma cidade que economicamente atende o sudoeste da Bahia e o norte de Minas, então tem uma grande passagem de pessoas por lá, é uma economia eh, muito forte na região, com várias produções, várias indústrias, mas no mercado de jornalismo, a gente tem uma força muito grande de blogs, né, sensacionalistas, rádios, da direita e, TVs que são afiliadas às grandes TVs aqui, né, do sudeste. Então, assim, a gente tinha um cenário de jornalismo, onde as iniciativas de mídia independente tinham acabado, a gente tinha inovação na universidade, mas no mercado de jornalismo, não. Então, o Conquista Repórter, ele nasce nesse contexto, e aí a gente pensa, a gente sai da faculdade, o que é que a gente vai fazer, né? Para onde a gente vai? A gente não se encaixava. E quando eu falo a gente, eu estou falando de mim, de Karina, que é a nossa diretora de conteúdo, de jornalismo, e de Afonso, que é o nosso diretor de operações e desenvolvimento institucional. A gente se une, né, para entender esse contexto, e daí nasce o Conquista Repórter, produzindo um jornalismo investigativo, de denúncia, de conversar sobre política, sobre educação, né, no território. A gente nasce no meio da pandemia e a nossa primeira investigação é sobre o funcionamento clandestino de escolas particulares, mesmo com decreto dizendo que deveriam estar fechadas. Essa investigação, ela provoca bastante a sociedade, e aí o Conquista Repórter, né, inicia nesse caminho de jornalismo investigativo. Eh, a gente foi se entendendo enquanto veículo ao decorrer do tempo, né. Em 2026, a gente completa 25 anos, né, no dia 20 de maio a gente completou, lançando um relatório de impacto, e Maravilhoso relatório de impacto. Recomendo que leiam, é muito bom, muito bem executado, parabéns. obrigada. Parabéns à nossa diretora de jornalismo. Eh, e e aí, ao decorrer do caminho, a gente foi entendendo que para pensar negócio, a gente precisaria pensar, em subvenções e editais. E aí a gente começou a escrever e uma grande apuração foi uma mudança de chave, assim, para o Conquista Repórter. A gente fez um podcast chamado Fatos e Vozes, que a gente conversou, né, com pessoas, que ainda eram apagadas na sociedade de Vitória da Conquista, com os povos originários, né, pessoas indígenas que o mito fundador da cidade diz que tinham morrido, né, porque o mito fundador de Vitória da Conquista afirma que teve um banquete da morte, onde todos os indígenas foram mortos. E a gente foi entendendo o que era a Vitória da Conquista nessa investigação, porque a gente foi para a zona rural, e uma zona rural extensa, assim, de viagens que chegavam a 2 horas e meia, 3 horas, só para chegar nas comunidades quilombolas, que a gente foi entendendo que eram afro-indígenas ao decorrer da apuração. E aí a gente começou a ter esse contato com as comunidades, as lideranças comunitárias. Fizemos um material muito rico, multimídia, né, teve áudio, grande reportagem, reportagem em vídeo para as redes sociais, mas a gente não chegou nas pessoas com as quais a gente estava falando. E isso foi
uma questão, assim, porque a gente teve uma incidência política muito grande a partir da investigação. A gente conseguiu reforma de postos de saúde, inquérito no Ministério Público, mas as pessoas das quais a gente estava falando não tiveram acesso. E eu acho que foi nesse momento que a gente entendeu, que só jornalismo e que não é só, tá, não daria conta do nosso propósito em Vitória da Conquista. Em 2025, a gente se formaliza como uma, organização da sociedade civil e se formaliza como Instituto Conquista Repórter de Comunicação e Cultura, percebendo que, para dar conta do nosso propósito, a gente precisaria, aliar, educação, cultura e jornalismo para ecoar as vozes das comunidades subrepresentadas de Vitória da Conquista. O nosso na nossa missão antes, só para Claro, imagina. explicar, a nossa missão, ela nasce como um jornalismo a serviço da população conquistense. E aí, a partir desse momento, a gente entende que, a gente usaria o jornalismo, a cultura e a educação para ecoar essas vozes. É isso. Eu ia dizer, eu acho que esse é um grande momento, uma grande virada que vocês fizeram, que é uma percepção baseada na experiência que vocês tiveram lá atrás. Acho que os veículos locais, cada um dos veículos locais, eles têm uma experiência muito sui generis e às vezes fica difícil de a gente olhar e pensar para onde vai, porque cada realidade pede uma resposta. E essa foi a resposta que vocês pediram, que eu quero que fale um pouco mais sobre isso, mas na segunda rodada. Porque antes, quero que Ariel, lá da Baré, fale sobre uma virada que foi o contrário, né, Ariel? Ou seja, uma outra experiência que seguiu também esse caminho de uma autometodologia para se entender o que deve se fazer no seu território. Por favor, conte a história. Bom dia, gente. Eu sou Ariel, da Ambaré. Eu sou uma mulher negra, de pele escura, cabelo médio, tenho umas mechas loiras. Estou vestindo uma camisa branca, uma calça de estampa étnica. Bom, a Ambaré nasceu em 2020, entre 2019 e 2020, na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Ela é um filho, sempre comento que ela é um filho da universidade pública, porque eu, Julie e Gavi e Nicole nos formamos juntos, passamos 4 anos juntos na Universidade Federal do Amazonas, cursando jornalismo. E assim como Vitória, a gente tinha a Amazônia Real, naquele momento, como uma grande inspiração do jornalismo independente dentro da universidade. Kátia e Elaís eram nossas divas. E a gente se perguntava muito também, tá bom, a gente vai se formar e para onde a gente vai? O que a gente faz após a colação de grau? Porque a gente também estava numa cidade que, apesar de ser a maior capital da região norte, é totalmente dominada ali pelo jornalismo comercial, com as filiadas da Rede Globo, Record, enfim, onde a gente tem figuras, infelizmente, como Siqueira Júnior, uma mídia tradicional e comercial super dominada pela extrema direita. Então, e poucas iniciativas que a gente conseguia se ver e compartilhar ideias e objetivos dentro do jornalismo, assim como o Amazônia Real. E a Julie um dia virou para mim e disse: e se a gente criar uma escola? Vocês topam criar comigo uma escola? E a fala do Rosenthal ontem me tocou muito no momento quando ele disse: as pessoas ainda não sabem o que é jornalismo, as pessoas ainda não sabem como que funciona o processo jornalístico. Então, a Baré nasce disso, com o propósito de levar, principalmente para as escolas públicas da cidade, oficinas de educação midiática, oficinas do que é o jornalismo, o que é uma notícia, como é que eu construo uma pauta, com o intuito de combater a desinformação naquele momento, né? A gente começou a construir a Baré ainda sem pandemia, e quando a Baré finalmente ganha o mundo na cidade, abril de 2020. Então, a pandemia estava no auge ainda. Então, a gente começou a fazer diversas lives naquele momento, falando sobre a cobertura amazonense da imprensa sobre a pandemia. Logo em seguida, a gente enfrenta uma narrativa que tomou conta da imprensa brasileira, que era Manaus como a cepa amazonense. E a gente fez o máximo possível naquele momento, ainda num formato online, de tentar combater discursos como esse.
a pandemia melhora e a gente começa a ganhar as escolas ali públicas da cidade, levar essas oficinas para escolas públicas da cidade, mas também a pensar em outros formatos, para além das formações. Então a gente foi para feira, para uma das principais feiras da cidade durante a eleição municipal, panfletar e conversar com os moradores sobre o que que era desinformação, sobre o que que era notícia falsa, como aquilo podia prejudicar aquele período eleitoral. Mas todo mundo ali com o bichinho do jornalismo, fazendo as formações e falando: "Mas por que não também fazer reportagem, né?". Então, naquele momento, o trabalho era 100% voluntário, então fazer as oficinas era muito mais prático, mais viável, era muito mais possível dentro da nossa realidade, cada um com o seu trabalho também, com outros trabalhos pagando as contas. Então, as oficinas e as formações também foram uma saída, assim. Mas com o tempo, principalmente em 2024, que eu acho que foi onde aconteceu essa virada de chave, a gente também se formalizou naquele momento, começou a acessar alguns editais, e a gente falou: "Ufa, agora, para além das formações, a gente consegue também produzir reportagens". E essas reportagens vieram muito através da Tipiti, que é uma newsletter que a gente tem, quinzenal, que trata de faz uma análise e uma curadoria de notícias socioambientais e também começou a publicar as reportagens. Então, desde 2024, a gente tem uma produção também de reportagens, ainda pontual, mas esse ano a gente espera, que aí eu não vou adiantar minha resposta da próxima pergunta, mas a tendência é que isso se fortaleça a partir agora de 2026. A gente ensaiou as respostas, porque o que eu queria mostrar quando eu falei com o Ariel é o seguinte: a gente aqui tem 2 movimentos, que estavam sendo percorridos por 2 veículos muito importantes, de muito impacto aqui no Brasil, e que, graças a uma mobilização que nasceu aqui também, a partir do FAGE, Fundo de Apoio ao Jornalismo, puderam fomentar essa mudança sobre as quais elas vão falar depois. E aí eu queria ouvir a Daiane, que viu essas 2 mudanças, aliás, tem visto várias mudanças acontecer, né, Daiane? Mas aqui a gente teve 2 relatos de 2 instituições que tinham um propósito inicial e que, apesar, a partir de um dilema, mudaram a sua rota um pouco, e que, por conta disso, talvez, não sei, foram uma das selecionadas para participar do FAGE. E eu acho que o que é legal, eu queria te ouvir, é um pouco sobre como é que tem sido o processo, desde o do nascimento do fundo e da seleção, e o que tu tem visto de comum nessas mudanças que o FAGE proporciona. Legal. Bom dia, gente. Bom, começar dizendo que estou feliz demais de estar aqui, parabenizar muito a Jor, parabenizar muito Maia, toda a equipe da Jor, assim, conselhos, enfim, gente, esse festival, ele é muito importante, assim, então, né, mais uma vez, e toda a oportunidade de celebrar pela existência desse espaço, sabe? Também estou muito feliz de estar aqui, dessa vez, né, mais uma vez, acho que eu estou desde a primeira edição do Festival 3i, então sou fã de carteirinha, mas essa edição especial também, assinando o fundo, assinando como uma das organizações que apoia, que contribui para que esse festival, né, aconteça e exista. E no primeiro eu estava pedindo ingresso aí para a Maia, né, pedindo, gente, deixa eu, estou querendo ir, tá? No primeiro nem foi para a Maia ainda. Mas, enfim, eu acho que tem uma coisa dentro dessa discussão aqui que se coloca, né? Bom, acho que é importante dizer, né? Eu sou uma pessoa formada pelo movimento da comunicação do jornalismo local. Eu sou cria de uma favela aqui do Rio de Janeiro, né? A gente chama originária aqui do Complexo do Alemão, né? Um lugar que tem aqui também meu conterrâneo Renato também está aqui, né? Um dos fundadores também do Voz da Comunidade. Então, acho que durante toda a trajetória, né? Foi legal ver essa trajetória das organizações, tanto do Alemão, mas também com a oportunidade de trabalhar na Repórter Sem Fronteiras, também ver o início de várias organizações, né, inclusive da Baré, inclusive, enfim, de várias organizações que estão aqui também colocadas. Eu acho que tem uma coisa semelhante, assim, e aí isso para mim pessoalmente, né, dentro dessa narrativa de uma pessoa que vê a comunicação e o jornalismo local numa favela especificamente e a partir da experiência, né, essa perspectiva, essa visão, ela se amplia nacionalmente e até internacionalmente também, em alguma medida. É interessante ver que, por mais
que, se você coloque as organizações assim num panorama, as organizações são muito diferentes entre si, mas elas carregam quase que um DNA ancestral que conecta assim essas transformações, né? A Vitória me perguntou para eu dizer em 30 segundos para onde se movimentava o jornalismo local. E eu acho que a única resposta possível, né? Não, a Ariel também deu uma ótima resposta, mas uma das respostas possíveis é que, se não, que esse grupo, né, que esse campo, ele está em constante transformação. Eu acho que tem uma coisa no jornalismo que muitas vezes paralisa, né, pelo contexto que a gente vive, pelo contexto de crise informacional, mas o jornalismo local, ele se coloca com uma capacidade de adaptabilidade, com a capacidade de leitura de cenários, com uma capacidade de se posicionar e de criar soluções estratégicas necessárias para alcançar as pessoas, né? O que eu acho que está em discussão há tempos é a capacidade e a possibilidade de jornalistas se reconectarem ou se conectarem com o público, né? Que esse caminho, ele percorrido, ele foi, né, tendo várias histórias ao longo do tempo, né? Então, acho que é importante dizer, né, o Fundo de Apoio ao Jornalismo é uma iniciativa relativamente nova, né, recém-lançada. O anúncio do fundo foi no Festival 3i, em 2014, em 2024. Em 2025, o fundo tem o anúncio público, né, e, no meio do ano, a gente anuncia as 15 organizações selecionadas. Então, o fundo ele age em 3 áreas, né? Uma área de apoios diretos, específicos para as organizações, mas seguindo um pouco uma lógica diferente da filantropia, né? Como ela vinha atuando, apoiando projetos específicos, né? Isso causa um impacto nas organizações do campo, que acabam tentando se adequar às suas atividades para acessar os recursos, né? A gente conseguiu fazer com que o fundo tivesse apoios institucionais e de longo prazo, né? 3 anos de apoio. Então, essas organizações vão participar do outro eixo, né, do segundo eixo do fundo de trabalho, que é o programa Travessias. É um programa, né, co-criado orgulhosamente com a Agência Mural e co-construído com as próprias organizações que são selecionadas, né, que são apoiadas pelo fundo, né? Começando pelo nome. Esse nome foi construído pelas próprias organizações através de metodologias autoformativas, né, criadas aí pela condução da Mural e também aqui do fundo. Então, eu acho que tem um campo... mas o terceiro ponto, não menos importante, é uma área de pesquisa que o fundo, né, tem estruturado e se coloca na posição de fortalecer o campo do jornalismo local, também produzindo pesquisa, também produzindo mais dados e informações acerca desse campo, né? Tem um folderzinho aí do fundo, né? Quem ainda não recebeu tem ali na mesinha, mas também eu tenho aqui, então também pode conversar comigo para a gente ir trocando mais ideias. Mas acho que esse conjunto, né, ele se coloca como mais uma infraestrutura, né, que se coloca no campo para fortalecer o jornalismo local nesse sentido, né? Então, a gente tem uma perspectiva, né, de apoio a ecossistemas de jornalismo, né? A gente entende o jornalismo no plural, então, não, mais que uma escolha semântica, a gente chama jornalismo no plural exatamente para descolocar. Então, a gente fala jornalismos para descolar o entendimento que vem, a primeira imagem que vem à nossa cabeça, quando a gente fala jornalismo, é uma imagem muito clássica, de um homem sentado numa bancada que vai dizer boa noite, e isso vai chamar a atenção de todo mundo para olhar para a televisão. Então, essa memória também, né, desconstruir essa imagem, né, ao longo de toda a nossa história, é também um dos motivos, né, da existência desse fundo, né, para trazer camadas de visibilidade para tantas iniciativas e plurais, né? Não haveria como olhar para o jornalismo de forma singular, olhando para a dimensão desse país, olhando para as camadas populares, olhando para a tamanha diversidade e força que surge de vários lugares, mas especialmente das periferias desse país. Então, é um motivo de honra, de orgulho, de alegria estar sentada nessa cadeira e ter a oportunidade de contribuir a partir de outras perspectivas e com mais recurso para o fortalecimento desse campo. Não há dúvida, né, gente? Assim, vamos combinar. O que aconteceu, o FAGE, ele representa um ponto de virada no nosso jornalismo. Acho que é uma coisa construída por uma comunidade gigantesca,
A gente fica muito feliz porque tu lidera super bem isso, Nayane, mas eu acho que é importante colocar, a gente viveu durante muito tempo dependendo as iniciativas locais ou independentes, por assim dizer, no Brasil, de um fomento de fora do Brasil. E é a primeira vez que a gente consegue fazer isso de uma forma interna, e eu acho que tem um protagonismo, e aí, assim, tiro meu chapéu, é que vocês estão investindo em iniciativas que trabalham no desenvolvimento de infraestruturas informacionais. Não é só, né, vamos apoiar para fazer reportagem, vamos apoiar, não. A gente tem jornalismos por trás, e são esses jornalismos que precisam ser apoiados nas suas mais variadas formas, e aqui a gente tem duas formas postas. Então, assim, é muito importante colocar isso em um peso gigantesco, assim, para quem trabalha desde o começo, essa é uma virada muito importante, o que me deixa muito otimista. Me deixa muito otimista. E cada vez mais pessoas têm se juntado a esse movimento, né? E aí é por isso que nós chamamos a Fabi para falar com a gente. Fabi, tu está numa das instituições mais importantes de fomento hoje no Brasil, né? E liderou um processo de mudança recente lá dentro. Eu acho que é importante falar um pouco sobre essa tua trajetória recente. E por que esse fomento, esse movimento, por que vocês tomaram essa decisão, a fundação, e como é que foi a tua trajetória até chegar no que hoje é a fundação ou nos caminhos que vocês vão traçar daqui para frente. Sem spoilers ainda, sobre uma boa notícia que a gente tem no final. Não dê spoilers. Você está muito ansioso por essa notícia, né? É todo mundo ansioso. Nem sei se pode falar aqui depois, mas enfim. Gente, bom dia. Fazendo minha audiodescrição, sou uma mulher negra de pele clara, estou toda de preto, tênis marrom, uso óculos, cabelo cacheado, curto. Fazendo cor às minhas colegas, estou muito feliz de estar aqui. Sou fã desse festival. Enfim, ter a chance de estar aqui sentada nessa cadeira que tanta gente foda passou, tanta gente que eu admiro muito passou. E é isso, né? Essa aqui é uma mesa composta por jornalistas. Eu estou aqui representando a Fundação Itaú hoje, mas eu sou jornalista, e quem é jornalista sabe que isso, acho que perpassa um pouco esses caminhos institucionais, assim. Então, eu trabalhei muitos anos em redação, tive nesse dia a dia, tive na lida, saí da faculdade, tive um projeto de jornalismo independente. Então, passei por tudo isso. Enfim, a vida rodou, acabei na Fundação Itaú, que para quem não conhece, é essa frente, enfim, essa grande casa que abarca 3 frentes de atuação. A gente tem uma atuação muito forte na cultura, através do Itaú Cultural, que é um equipamento cultural que está lá na Avenida Paulista há mais de 30 anos. Tem uma atuação muito consolidada também em educação básica, através do Itaú Social, e também uma atuação em educação profissional e tecnológica, ali focada em ensino médio, inclusão produtiva, através do Itaú Educação e Trabalho. Então, a Fundação surge para abarcar todas essas frentes de atuação, e tem como missão essa atuação através da arte, cultura e educação. Então, acho que a mudança que a gente começa a ver através da comunicação dentro da Fundação Itaú parte através daí, porque lá dentro a gente sempre teve parceria com veículos, né? Assim, com os jornalões, tivemos podcasts de muitos anos de duração com Folha de São Paulo, com o Estadão. Então, já havia essa aproximação com a grande imprensa, consolidada até, eu diria. E aí, enfim, através dessa área que vai se formando quando eu chego lá, isso muda de figura pensando justamente nessa atuação de arte, cultura e educação. Assim, o que a gente está tentando dizer, o que a gente está tentando mobilizar, né? No fim das contas, um anúncio na capa de uma revista de grande circulação vai ter algum impacto pensando em arte, cultura e educação? Quando a gente fala que a transversalidade entre esses temas transforma a sociedade e que a gente quer incidir em política, que a gente quer incidir em projeto, em fomento através disso, é através dessa atuação com a comunicação que a gente vai conseguir, até porque não existe nada disso sem comunicação, né? Essa conversa entre essas 3 coisas, ela só acontece por causa desse pilar fundamental democrático, que é a comunicação. E a comunicação é feita onde, né? Ela é feita no território, ela é feita localmente, né? O que a Day estava falando aqui agora, eu não moro no território, né? Eu sou o território
eu sou cria do alemão, né? O território te cria, ele te forma. Então, é a partir de lá que surgem as demandas, que surgem as potências. Então, querer conversar com esse território, querer levar essa missão de queremos que todo brasileiro tenha o poder de poder transformar a sociedade, ela vai em direção ao território. Então, estar em contato com essas pessoas, ter projetos como Conquistas, como a Baré, fazendo formação através da arte, isso é uma coisa que apenas a potência e a força do território consegue, acho que consegue dar uma dimensão. Então, a partir dessa atuação e dessa virada, a gente começa a mudar um pouco o foco e a querer se aproximar gradualmente dessas organizações. Então, a gente começa a fazer contatos com algumas organizações independentes, a gente começa a fazer formações com elas, começa a, enfim, viajar pelo Brasil atrás desses projetos, faz coisas muito legais, assim, em curtos períodos, bate para a gente do tipo assim, cara, acho que está aqui, assim, sabe? Se a gente quer fortalecer, acho que esse pilar democrático de cidadania, em que a gente quer incidir nessas políticas de arte, cultura e educação, está aqui no território. Então, a partir disso, a nossa atuação acho que muda totalmente assim para esse campo da gente ter, sei lá, uma parceria, um projeto, e aí em 2 anos isso dobra não, né? Assim, cresce para 13. A gente, assim, passa o ano debruçado sobre isso. E aí, a partir disso que vem acho que essa estruturação, que eu vou falar logo mais, assim. Mas eu acho que o momento em que a gente se encontra é esse, de ver a potência, de ver assim, para onde, né, que esse jornalismo local se movimenta. Para futuros diversos, futuros no plural, né? Então, se a gente quer construir esses futuros juntos, se a gente quer, enfim, incidir em diminuição da desigualdade, se a gente quer equidade, se a gente quer falar de acesso, direito a acesso, acho que esses futuros no plural têm que ser construídos através do território, através das pessoas que estão lá, através do que está sendo debatido lá, através do que está chegando e do que está saindo. Então, eu acho que é basicamente nesse lugar que a gente está assim agora, de tentar entender também, tentar conversar com esse campo, né? Porque falar de Fundação Itaú, a gente é uma instituição de investimento social privado, né, da filantropia, que as pessoas olham, não tem muito a ver, assim, que vocês estão falando de jornalismo local, mas, cara, tem tudo a ver. E eu acho que o grande problema, acho que a crise, a falta de grana, assim, é porque o campo da filantropia não entendeu mesmo que esses futuros nascem daqui, assim. Não vai ser no anúncio, na capa da grande revista. Eu acho que a gente está nesse momento de virada, assim. Acho que por isso que iniciativas tão importantes como a do FAG, assim, que a gente acha tão importante ter a logo aqui também, né, patrocinando o festival, porque acho que é uma chamada para o campo também, para falar, olha, a gente não sabe exatamente qual a direção que vai, mas ela vai sair daqui. Então, acho que esse é um momento, assim. Muito bom, maravilha. Excelente. Muito bom ouvir isso, Fábio. Muito bom. Bom, quando a gente fala de mudança, né, a gente tem algumas decisões já tomadas, alguns caminhos já traçados, né? E eu queria que tu falasse um pouco, Vitória, sobre isso, assim, depois do que tu trouxeste, das percepções construídas em cima de toda a iniciativa, essa virada de olhar. Vocês olharam para quem? Ou para o quê, melhor dizendo? Bom, é importante dizer que isso, como eu falei, né, a gente se formaliza como uma organização sem fins lucrativos, ao mesmo tempo que o financiamento para o jornalismo ele diminui drasticamente e o Conquista Repórter ele vinha sendo muito apoiado, infelizmente, pelas Big Techs. E aí, com isso, a gente estava sem grana mesmo. E sem, a gente estava tentando se entender para onde que ia. E aí foi o momento que a gente passa no FAGE, e aí vem um fôlego de uma possibilidade de 3 anos de apoio institucional, e a gente senta e pensa para onde a gente quer se movimentar com Conquista Repórter, entendendo que a nossa percepção de atuação em Vitória da Conquista ela mudou.
E a gente também tem uma região sudoeste da Bahia que carece de bom jornalismo e de que forma a gente pode fomentar esse ecossistema, né, local. E aí a gente também entende que a gente precisa conversar com as comunidades. A gente tem um momento de descrença muito grande no jornalismo, mas é aquilo que até a Ariel já falou. A descrença vem porque as pessoas não sabem o que é o jornalismo. Então a gente precisa se aproximar das pessoas. Isso acontece fazendo jornalismo junto com as pessoas, não sendo jornalista que investiga, como a gente já fez, que é super importante, mas para garantir que a informação de qualidade circule no ambiente da desinformação, onde a desinformação circula com muito mais força. E aí a gente entende que lançar a Escola Conquista Repórter de Jornalismo seria essa força institucional que a gente teria como perspectiva de mudança mesmo, assim, para o Conquista Repórter, mudando, inclusive, modelos de negócio, assim. A Escola Conquista Repórter ela está num primeiro ciclo, né? A gente está terminando e foi incrível. Eu acho que tem um vídeo que fala um pouco mais do que eu, assim. Acho que é um vídeo ótimo. Quem é ali, Lívia? O vídeo da Vicky. Falou, Pablo? Porque não é todo mundo que traz essa experiência para nós aqui no Jardim Valéria, né? Nós, principalmente, quem vem visitar a gente não mostra essa realidade para a gente, né? E nem deixa a gente falar e nem dá lugar para a gente falar nem explicar, né? A respeito do que a gente passa, o que a gente já passou, né? E muito obrigado, vocês todos, né? Por aparecer aqui com esse trabalho, essa ideia maravilhosa, né? Obrigado, viu? Por ontem, à tarde, que nós passamos juntos. Foi maravilhoso, viu? Obrigado mesmo por ela compartilhar junto com nós também essa alegria. Aqui é Rosilene, viu? Aprendi muita coisa hoje com vocês. Aprendi porque, né, falando do transporte, precisa, né? Precisa de uma farmácia, precisa de muitas coisas aqui no bairro do Vila Elisa, né, pra gente. Um dia, quem sabe, faz alguns órgãos públicos também fazer alguma coisa pelo bairro. E aí já começou por elas, né? Tomara que venham outras pessoas para fazer isso também, porque o bairro precisa de muito. Eu estou muito feliz de participar do jornalismo de vocês, né? E quero aprofundar mais, né? Quem sabe um dia eu também estou nesse meio, né? E muito gratificante. Eu moro aqui no bairro Cruzeiro há 35 anos e estar aqui hoje me fez perceber ainda mais esse sentimento de pertencimento. Sim, agradeço ao Conquista Repórter, né, por essa oportunidade e também por essa atitude, né, em estar vindo nas escolas, conhecer. Essa é uma atividade assim extremamente ótima para nós aqui do bairro, né? Para estar levando o nosso bairro para além do que se vê. Muito bem, muito bem. Bom, explicando, né? A Escola Conquista Repórter, ela alia arte, educação midiática e jornalismo para combater a desinformação nos territórios, para fazer um jornalismo junto, para promover formação cidadã, formação de jornalistas, né, que estão na universidade, formação de comunicadores locais, e a gente faz isso junto com várias pessoas, né? Isso foi possível graças, né, ao apoio do FAGE, e a gente fez uma parceria com o Grupo de Teatro do Oprimido em Ação, que é da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. É um grupo de teatro que estuda o teatro do oprimido no combate à desinformação. E juntos a gente construiu uma metodologia de chegar, né, nos locais
promovendo sensibilidade, mas também utilizando o teatro como um método de apuração jornalística. Hoje, a gente tem 3 bolsistas, estudantes de jornalismo na UESB também, uma bolsista estudante de teatro. Essa semana ela me ligou falando que o TCC dela vai ser sobre a escola, então, assim, já está produzindo pesquisa, e essa pesquisa também está acontecendo durante os encontros, eles são todos gravados, esses são trechos, porque a gente também quer construir metodologia replicável em outros locais. A gente entendeu que criar essa metodologia através da arte seria uma forma de que as pessoas acolhessem o jornalismo, né? Porque muitas vezes quando a gente é jornalista, não sei o quê, aí as pessoas já, eu não quero falar. Aí a gente fala, não, vamos ali, a gente tem uma atividade, a gente leva a alimentação, que a gente sabe que é muito importante para que as pessoas vão. E foi, assim, a gente criou uma metodologia que é através do teatro-imagem. E aí as pessoas mostravam no corpo o que elas sentiam sobre os seus próprios bairros. E muitas vezes a gente entendeu nesse contato que as pessoas não pensam sobre os bairros, sobre os seus próprios direitos, né? E aí, através da arte e dessa construção conjunta de pauta, a gente foi explicando o que é uma pauta. E a partir da mobilização, a gente fez grupos de WhatsApp, então a gente tem uma gestão de audiência de cada bairro que a gente foi. As pessoas já mandam pautas para a gente, porque eles entenderam o que era. No vídeo, a Maria ela fala, não tem farmácia aqui. E aí a gente entende que, a partir da conversa que a gente teve, ela entendeu que não ter farmácia num bairro também é um processo de apagamento, né? No centro da cidade, assim, você dá um passo, tem uma farmácia, outro passo tem outra farmácia, mas no Vila Elisa não tem farmácia. E é um bairro que fica muito distante do centro. É um bairro que foi construído através de conjuntos habitacionais, né? E levou muita gente para lá, mas não construiu infraestrutura básica. A gente tem uma reportagem que já foi lançada dessa visita, que é sobre a falta, a pouca quantidade de escolas que atendem a educação de jovens e adultos em Vitória da Conquista. E esse bairro Vila Elisa uma das provas que, se tivesse EJA lá, estaria se promovendo mais educação no bairro, e não acontece. E aí, em contrapartida, a gente foi no bairro Cruzeiro, que já é um bairro que era muito estigmatizado pela mídia, né? É um bairro que é conhecido como bairro Pedrinhas, e Pedrinhas porque foi a galera que construiu Vitória da Conquista, né? Eles quebravam pedra para construir a Casa dos Senhores, né? E lá tem muitos projetos sociais que mudaram a realidade do local. Mas a gente também está construindo reportagem para dizer: projeto social é muito importante, mas não basta, a gente precisa pensar em política pública. Então, a gente atua em diversas frentes, tentando promover esse entendimento de jornalismo, esse fazer junto, né, um jornalismo de proximidade, né, a gente está chamando de jornalismo junto, e também, a partir disso, entender como fazer incidência política, ensinar as pessoas a buscarem seus próprios direitos, né, que muitas vezes parece básico, mas eles não sabem que tem. E aí, no segundo semestre, a gente vai para a zona rural. Vocês vão, não sabia, vão para a zona rural depois? Um desafio gigante, que demais. Pois é um movimento que é difícil, um movimento de tu sair da redação, a gente que é essencialmente de redação, ou pelo menos constituiu pensando que o buraco era esse, né, e vai para outro canto. Mas eu queria te ouvir, porque tu faz o caminho contrário, né? Tu estavas quer dizer, segue-se estando na escola, mas a escola começa a voltar para a redação também, para a produção de reportagem. Como é que é esse processo? Como é que está sendo? Bom, a gente sempre acreditou que o jornalismo tem um papel fundamental na formação, né? Sempre o jornalismo precisava andar também junto com a educação.
Em 2024, quando a gente formaliza, né, a Abaré enquanto uma organização da sociedade civil e a gente começa a acessar alguns pequenos financiamentos com essa característica que Daiane trouxe, né, de que sempre alinhados a alguns projetos, que a gente precisava adaptar alguma coisa ali. Era um momento também no início da Abaré que a gente foi muito subcontratado por organizações, principalmente do Sudeste, para executar projetos que estavam ali na região norte, na Amazônia, mas que não tinha ninguém ali. Então, tem a Abaré, vocês podem executar, apoiar a gente nessa organização. Então, isso aconteceu muito. A gente fez a formalização em 2024, começou a deixar esse processo de subcontratação mais de lado, acessar esses pequenos financiamentos, e pensar, beleza, como que a gente pode alinhar, fazer com que esses dois campos, o jornalismo, andasse ainda mais de mãos dadas dentro da Abaré, para além das formações propriamente ditas. A gente já tinha feito algumas formações dentro da cidade de Manaus em 2024. A gente já tinha ido para São Gabriel da Cachoeira, que é um município no extremo do estado, já faz divisa com a Colômbia. A gente teve a oportunidade de passar lá uma semana com a rede Waiuri, que é uma rede de comunicadores do Rio Negro. Então, a gente já estava galgando outros espaços para além ali da capital e da zona urbana e começando a pensar o que a gente faz a partir desse momento. Então, em 2024, a gente lançou o edital Conceição Derzi, que é um edital de reportagem voltados para comunicadores da cidade de Manaus e do estado do Amazonas, onde ele é um edital para financiar produções de conteúdo jornalístico, mas ele também tinha um processo formativo. Então, apesar de ser era um projeto financiado, mas um projeto financiado ainda, infelizmente, pontual, então a gente precisou fazer esse processo formativo online, que era o possível naquele momento, mas a gente conseguiu fazer uma série de formações com os selecionados, e aí, em seguida, eles fizeram a publicação de algumas reportagens que foram para o site da Abaré e para a Tipiti, sobre as eleições daquele ano. Depois, a gente tem uma segunda edição desse edital, já voltada para o jornalismo socioambiental, novamente com processo formativo e a publicação dessas reportagens. E entre 2024 e 2025, a terceira e última até então dessa edição, onde a gente falou sobre os defensores ambientais do Estado. E isso foi desdobrando em outros projetos jornalísticos dentro da organização. O último deles, né, o mais recente, foi uma imersão de comunicação climática chamada Raiz, inspirada também pelo movimento que a gente tinha da COP30. Então, a gente reuniu comunicadores populares da cidade, jornalistas da cidade de Manaus, no Museu da Amazônia, onde fica uma torre gigante, alguns de vocês já podem ter visto na imprensa e nas redes sociais, uma torre de pesquisa, dentro do Jardim Botânico da cidade, literalmente dentro de um fragmento de floresta dentro da zona urbana de Manaus. Então, a gente passou 2 dias com esses comunicadores e com esses jornalistas, estudando o que era a integridade da informação climática, quais eram as possíveis pautas para a gente falar como Manaus poderia estar inserida na COP30, né, da Conferência Climática naquele momento, como que eles podiam atuar. Então, foram 2 dias longos de formação, que também resultou numa produção de um documentário posteriormente. Acho que esse exemplo da Raiz é bem significativo para a gente, porque as 2 pessoas que foram selecionadas dentro desse edital interno, elas publicaram um documentário, e as 2 chamaram outras pessoas e juntas criaram um veículo, que é a Trópicos. Então, hoje, essa imersão, a Raiz, resultou também numa nova iniciativa de jornalismo independente dentro da cidade. Então, a gente fica muito feliz que foi uma iniciativa que surgiu de um processo formativo, também jornalístico, resultou num produto jornalístico e também resultou numa iniciativa, numa nova iniciativa independente. No ano passado, eles foram até selecionados num edital do artigo 19, para falar sobre jornalismo socioambiental, então a gente ficou super, super feliz.
Em 2025, a gente foi selecionada, assim como Conquista Repórter, pelo FAGE. Então, aquilo que já vinha ali de reportagens pontuais, do edital da Conceição 10 e do Raiz, com projetos mais pontuais, a gente viu no FAGE a possibilidade de finalmente ter esse fôlego, como a Vitória disse, e fortalecer, de fato, esse braço do jornalismo local dentro da Baré. Então, esse primeiro semestre a gente utilizou para fazer essa estruturação, né, das editorias, do que exatamente a gente ia cobrir, como que a gente ia, qual seria o método de processo ali que a gente ia instalar dentro da Baré enquanto uma redação mesmo. E aí, agora, esse mês de junho, a gente começa o início das publicações das reportagens. Muito bom, muito bom. Eu estava perguntando, conversei com a Daiane antes, e sobre esses movimentos que vocês fizeram pós-FAGE, e são coisas que, enfim, em tese, não tinha sido feito antes, né? O trabalho institucional de vocês, e também, no caso, a Baré é a mesma coisa, um trabalho de desenvolvimento institucional. E eu queria perguntar para ti, Daiane, quais são esses grandes desafios que essas instituições que entraram no FAGE encontram, e como é que vocês têm tentado contornar ou facilitar, agilizar o processo para contornar esses dilemas? Oi, boa. Legal demais essa pergunta. Eu fico pensando numa coisa, assim, quando eu brinco que eu vou escrever ainda um livro que o título seria Eu Só Queria Ser Jornalista. Já falei isso com a Maia. Eu só queria ser jornalista, mas não foi possível, por vários motivos, né? E acho que, para responder essa pergunta, vou um pouco tentar também resgatar uma memória de quando eu era uma jornalista do Voz da Comunidade lá no Alemão. E toda vez que a gente publicava um conteúdo, esse conteúdo ele não era validado. Então, muitas vezes a gente recebia equipes de jornais tradicionais, né, no Alemão, para fazer, às vezes, uma pauta que a gente mesmo tinha feito. Tem um exemplo, né? Eu fiz uma pauta lá sobre o bistrô, primeiro bar de cervejas artesanais do Complexo do Alemão. Fizemos uma matéria, Renato foi lá, fotografou, escrevi. O bar foi lá, imprimiu a matéria, colocou na parede do bar, aquelas coisas clássicas e tal. Então, estava lá, dado. E essa matéria rodou, aí o Jornal Globo, o segundo caderno, falou assim, não, muito maneira essa pauta, quem pode me ajudar para ir lá falar com o Marcelo? Aí, fala com a Dai, que já escreveu. Simplesmente sai uma matéria exclusivo, bar de cerveja artesanal no Alemão. A gente fica assim, como assim, gente? Está publicado aqui. Então, eu acho que está relacionado, assim, enquanto algumas pessoas não precisam de muito para justificar a sua atividade, existem pessoas que, mesmo tendo tudo, parece insuficiente para justificar a sua atividade, né? Então, a gente está aqui falando, né? 100% das organizações apoiadas pelo fundo são feitas por pessoas formadas na universidade. Muitas delas, os primeiros das suas famílias, a ingressar no sistema de educação, né, formal. Então, eu acho que são muitos sinais, assim, são muitos sintomas que mostram um pouco assim, da potência de proporcionar soluções, mas muitas vezes, né, a gente entende uma dinâmica muito elitista colocada para o campo do jornalismo. Ontem o Rosenthal comentou uma coisa muito interessante sobre isso, né, sobre uma perspectiva do jornalista sentado quase que num pedestal, né, falando para uma prole audiência, né, foi a palavra, inclusive, que o professor utilizou. Então, eu acho que está relacionado um pouco a essa... Acho que o jornalismo está num divã, né, para a sociedade de maneira geral. Aí os dados da Reuters vão mostrar declínios absolutos do interesse das pessoas de ler notícias, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo, né, isso está inclusive naquele folderzinho que a gente escreveu aí do fundo, ao mesmo tempo que esse cenário que hoje a gente vive de caos, de crise informacional, né, onde não tem reconhecimento de quem é mesmo a pessoa que porta a responsabilidade de sistematizar uma notícia, né? Então, eu acho que está colocado uma possibilidade de recontar a forma de se conectar com as pessoas, né, a partir de outro polo, né, a partir de outro, não mais a partir de quem olha de fora para uma perspectiva, mas quem está sentado ali e, a partir daquele lugar, consegue
enxergar para fora, para além do Brasil, né? Para além dos atravessamentos e das coisas que são colocadas. Então, eu acho que hoje, assim, em termos de inovação, né? A gente está falando aqui de um festival que está pensando a inovação, né? A independência. Então, acho que isso está colocado, acho que todas essas características elas estão colocadas nesse campo. E, óbvio, falo com paixão, porque é um campo que não só, né, tem hoje condições de fomentar a partir do Fundo de Jornalismo, mas também construir, né, à medida que a gente foi ali construindo. Não sei, acho que eu abri demais aqui, fiquei empolgada com a pergunta. Não, acho que a tua sensibilidade também nos emociona, nos toca muito, porque, querendo ou não, a gente está muito envolvido num drama da manutenção do jornalismo, e acho que o que vocês fizeram, tentando reconstruir a partir dos debates que foram criados aqui, de muito, muito tempo atrás, tem muito valor, assim. Então, tu relatar com essa sensibilidade nos dá até um pouco mais de conforto, né? Eu fico muito feliz, eu acho o máximo, acho que foi muito acertada a escolha também, e eu acho que é uma lição especialmente para quem olha de fora, inclusive para a filantropia de fora. Aliás, eu queria perguntar para a Fabi, então, como é que a filantropia de fora, do jornalismo, você não é de fora, né? Mas você representa uma instituição que não é... Está ouvindo? Está funcionando? O que vocês estão fazendo daqui para frente? O que vai rolar? O que tem a mais para o jornal e para o jornalismo? Já é o momento? É o momento, gente. Chegou o momento de anunciar uma grande novidade. Quem veio, veio. Quem não veio, não vai saber. Nós temos deu sorte, né, Maia? A gente queria que isso acontecesse. Bom, tu vai ver, vai acontecer. Tem uma coisa que é assim, nem todos os bons projetos são os que expandem mais, mas sim o que excluem menos. E quem fala isso é Milton Santos, né? Justamente pensando nessa lógica de território que a gente está debatendo aqui. Então, é isso, né? A gente tem essa atuação focada nesse jornalismo independente, nesse jornalismo local, nesses vários jornalismos, nesses últimos anos. E aí, o que a gente pensou, né? Acho que bebendo muito da fonte de quem já está nesse rolê, né? De a própria JO, Repórteres Sem Fronteiras, FAGE. O que a gente achou que seria mais importante, assim, né, do que esse trabalho quase que de busca ativa, de eu indo lá e pedindo o zap do amigo de não sei quem para eu tentar entrar em contato e para a gente fazer alguma coisa junto. Então, esse ano a gente está estruturando um programa mesmo de fomento, assim, com um ciclo de duração de 2 anos. A gente vai selecionar 10 organizações. Olha aí. E fortalecê-las por esses próximos 2 anos, assim, pensando em formação, em estruturação institucional, muito nesse lugar assim de dar o espaço para que essas organizações atinjam a potência que elas já têm, assim, porque tem uma dificuldade desse campo da filantropia, de acessar essas organizações acessarem esse campo. Então, eu acho que se a gente impulsiona, né, projetos assim como a Baré, como Conquista, isso se amplia de uma maneira que isso começa a voltar, né? Assim, nós somos, eu estou aqui e sou fruto dessas políticas, desses projetos, dessas ações, e isso me possibilitou estar hoje num lugar em que eu consigo tomar decisões que, né, incidem diretamente no campo, assim. Então, acho que é isso, trabalhar para que esse impacto se reverbere cada vez mais, assim. Eu tinha botado até uma imagenzinha bonitinha, tá aí? Pode pôr? Vamos ver a imagem. Tá até animada, chegou hoje cedo, o designer quase me matou. Ah, é? Ó que E bonitinho. aí, é um gifzão, olha que legal. É o Locus. Muito bem. Viva o Locus. Gente, vem aí. Ficou bonito, né? Essa é a novidade. Como é que vai ser? Conta mais, assim, quando tem datas, alguma coisa? Então, não posso revelar muito ainda. A gente decidiu correr com... Eu estava até falando com a Maia, assim, calma que eu estou tentando aprovar umas coisas essa semana para ver se eu posso levar para lá. Muito no esforço de contar em primeira mão aqui nesse lugar, né,
que o campo está aqui, que essa notícia vai circular, que está no lugar certo, de que a gente está estruturando esse programa e que nos próximos meses a gente vai, enfim, entrar em contato, divulgar isso de maneira melhor, mandar para a Jor, mandar na news dos associados. Então, assim, vem aí. Você que tem uma indicação para fazer, me procura. É uma organização tá querendo participar, me procura. E vamos, acho que estreitando esse contato aí para os próximos meses. Mas a gente tem intenção de lançar enfim, divulgar a lista de selecionados ainda esse ano, no segundo semestre. Olha aí. É logo, então, é para logo. A gente, assim, Pra ontem, estamos a atrasados gente, já. assim, ó, acho que isso é um momento muito, muito especial, assim. Eu estava muito querendo que esse momento chegasse, porque, claro, né, puxa, que bom teria se tivesse mil iniciativas com 1000 dinheiros e tal, mas eu não sei se vocês têm a ideia do trabalho que é. Bom, talvez tenha uma pessoa aqui que sabe muito bem, 2 pessoas, a Maia e o Rosenthal, do trabalho que é conseguir buscar dinheiro para financiar o jornalismo local de iniciativas assim. Um trabalho que foi fazer o FAGE, o trabalho que a Fabi teve, que me contou, um trabalho assim muito, muito árduo, muito duro. Então eu queria agradecer em nome de todo o campo pelo esforço de vocês. Eu vou pedir uma salva de palmas para elas, por favor, porque elas merecem. Obrigado mesmo. Acho que isso tem muito peso, muito valor. E para quem está aqui desde muito tempo, ver coisas assim acontecendo, saber que, sei lá, 3, 4 anos atrás, quem anunciava a Grant era Big Tech, e hoje vendo que é a própria iniciativa, isso é um movimento que instituições como essa, espaços como esse proporcionam, desculpa. Então, que massa, gente, que massa. Pequeno histórico aqui, pequeno momento histórico, quer dizer. Gente, a gente ainda tem mais ou menos uma meia hora, um pouco menos, e eu queria abrir para perguntas, porque nós temos aqui pessoas com histórias muito poderosas e com exemplos e experiências que têm muito valor para compartilhar. Eu queria ouvir. Olha aí, mais uma conselheira, nossa conselheira, Mari, vai lá. Oi, gente, eu sou Mariana Clarissa, sou uma mulher negra de cabelos cacheados, pouco abaixo do ombro. Hoje eu estou com uma blusa branca, uma calça azul e um tênis branco. Espera aí que eu vou respirar, que é... Ouvindo vocês falarem assim, vai me dando um leve fomo, porque muitas informações ao mesmo tempo, enquanto estou com Larissa aqui, é minha sócia. E aí a gente vai tentando organizar as ideias e estruturar também o que a gente tem de projeto, né? Eu sou do Instituto Eficiente, a gente atua com jornalismo inclusivo, comunicação acessível, tecnologia assistiva, pensando pessoas com deficiência. E aí acho que é a mesma pergunta, bem, nos pontos, né, para os ângulos opostos. Então, assim, para as meninas, quando vocês falaram da virada de chave, eu sinto que eu e Lari, a gente está com muito projeto, assim, sabe? Assim, muita coisa para fazer, com uma equipe pequena, eu e ela. E aí vocês falando assim, dessa virada de chave, assim, quando foi que vocês estruturaram mesmo assim, o foco de vocês? Porque eu sinto, às vezes, que é muita coisa, eu estou com muita coisa, eu não consigo. Infelizmente, ainda não é um projeto que remunera a gente da forma como a gente precisa ser remunerada para pagar boleto. E aí a gente precisa estar se desdobrando em outras demandas, em outros trabalhos, e, enfim, parece algo sem fim. E aí, a mesma pergunta para o lado de vocês, assim, que tipo de estrutura de organização é interessante para se conquistar um apoio institucional, como a do fundo e agora como o do projeto da fundação? Assim, que tipo de estrutura organizacional é interessante ter? Então, assim, é a mesma pergunta, só que, né, para cada realidade. É isso. Então tá, então vamos lá. Vocês querem cada uma de vocês responder, falar alguma coisa? Prefere? Pode ser? Acho que é uma pergunta que tem que passar por todos vocês, realmente. Não? Acho que eu posso começar assim. Faz pouco tempo, né, assim, que o Conquista Repórter terminou o planejamento estratégico para os próximos 5 anos. E a gente fez isso entendendo que
a gente precisava fazer a lei FAGE para entender para onde a gente quer estar, né, daqui a 5 anos e como continuar existindo, mesmo, né, com o fim do apoio. E eu acho que isso fez a gente ter um foco mesmo, porque a gente pensou isso entendendo onde que a gente quer estar lá. E quais seriam as estratégias que a gente teria ano após ano para chegar onde a gente quer. E isso precisa de foco, né? Porque a gente precisa deixar alguns projetos de lado. Eu sei que a gente tem apego emocional com alguns projetos, com algumas coisas que a gente faz, mas a gente precisa, né, estruturar e pensar, né, entender o campo, para onde estão esses movimentos, se movimentar em direção a algo, né, a alguma coisa assim. Pensar como emocionar também os financiadores a partir do nosso trabalho. Então, assim, de quais direções tomar. E eu acho que eu conheço vocês, né? Então, eu sei que vocês têm muita coisa acontecendo e eu acho que ter esse foco assim, seria o primordial, assim, para começar a se direcionar para algum lugar mais específico. Eu acho que a gente fez isso no Conquista Repórter, principalmente, e por isso que a gente entendeu que a escola meio que concentraria o que a gente queria, né? Pensar uma missão e seguir nela, assim, sabe? E houve uns 2 momentos de respiro, assim, de vocês na hora de fazer... Não é o primeiro planejamento estratégico que vocês fazem, né? Foi mais de um, né? Não. Vocês também, né? Não chegaram a fazer 2, não... Então, eu acho que a primeira coisa que eu diria para responder a tua pergunta é que a gente vai estar sempre mudando. Apesar da virada de chave, a gente vai estar sempre mudando, porque a gente teve essa discussão internamente na Abaré recentemente. Quando não era uma organização formalizada, a gente já tinha esse esforço ainda de, beleza, vamos tirar 1 dia, 2 dias, para a gente ver o que a gente vai fazer no ano e o que a gente almeja para o ano que vem. Já era um esforço que a gente tinha antes da formalização. Quando chega a formalização, a gente tem isso no estatuto também, né? Ali na Assembleia, obrigatoriamente precisa fazer uma Assembleia. Mas, para além da Assembleia, tem o momento do planejamento estratégico que a gente sempre faz ali entre o final e o início do ano. Ainda assim, mesmo sendo uma prática que a gente já faz desde o primeiro ano da Abaré, eu acho que, com o tempo, foi a gente tentar desgarrar um pouco de que tudo bem, as coisas não vão sair como a gente estava planejando, a gente vai precisar mudar a rota em vários momentos. E aí eu disse que a gente teve essa conversa internamente, porque a gente está, por causa de um fluxo agora de redação também, a gente tem revisto como que a gente se comunica, como a gente demanda um ao outro, né? E aí a Júlia falou, eu não aguento mais a gente estar revisitando e refazendo isso sempre, mas eu entendi que a gente vai precisar estar revisitando, porque hoje a gente está numa realidade, daqui a 6 meses a gente pode estar em outra, em 2027 a gente vai estar em outra, a gente precisa ter esse foco, precisa ter esse norte, mas também não sofrer com tanta ansiedade, assim, porque em algum momento a gente vai precisar adaptar e essas coisas não vão estar tão escritas em pedra. Isso não. Oi, vou. Eu gostei dessa pergunta, que também deu chance de falar um pouco sobre o processo seletivo do fundo, né? O primeiro edital do fundo, ele foi lançado no dia que a gente lançou o fundo. Então, a gente tinha um total de 0 seguidores e lançamos o edital. E, ainda nesse contexto, a gente recebeu mais de 200 inscrições. Então, acho que isso mostra um pouco um cenário, um reflexo do campo, né? Por mais que ainda existam muitas dificuldades, existe um campo muito fértil e muito efervescente, né, dentro do jornalismo. Então, acho que no fundo, a gente teve alguns critérios, né? Alguns deles. A organização precisava ter 4 anos ou mais de existência, né? A gente está falando de apoios institucionais num cenário em que organizações têm 20 anos de existência, têm 15 anos de existência e nunca receberam apoios institucionais. Então, acho que isso foi um dos critérios que nortearam, né? A gente trouxe o critério também do jornalismo local, privilegiando organizações lideradas por mulheres negras. Então, acho que trouxe algumas camadas para trazer esse desenho. A gente também tinha uma demanda muito forte de desterritorializar, né, de descentralizar os recursos.
E aí isso é um desafio que a gente continua tratando com muita atenção, né? Porque a própria pesquisa do fundo que a gente fez, né, antes de lançar uma das pesquisas feitas para ter o conteúdo, né, necessário para lançar o fundo, data de um dado que é complexo, que a maioria dos recursos estão concentrados no Sudeste, né, em cidades como Rio, São Paulo, Minas Gerais, né? Então, eu acho que tem um desafio colocado para o fundo, né, de descentralizar os recursos a partir do centro, né, a partir desse lugar que concentra. Então, a gente sempre traz essa reflexão, é uma discussão que a gente traz sempre internamente, como a gente pode recentralizar os recursos, né? Se nos consideram centro e está na nossa mesa, como a gente recentraliza o país a partir desse lugar. Então, eu acho que são muitos aprendizados ao longo desse processo, né? Foi o primeiro edital do fundo, virão muitos outros, né? Oxalá queira. E eu acho que tem muitos desafios, mas é isso. Eu seguiria também, para responder essa pergunta, o modelo de organizações que se parecem com vocês ou que inspiram vocês dentro dessa dinâmica, né? No processo de fortalecimento institucional do fundo, né, no programa Travessias, o primeiro ano que a gente desenhou e estabeleceu é exatamente espaços de troca entre as organizações apoiadas. Porque o que falta, às vezes, é exatamente isso. Uma organização tem um revés aqui, isso foi colocado nessa dinâmica, né, de experiências. Então, eu acho que tem muita coisa e a gente ainda tem um desejo, né? Eu, particularmente, assim, como diretora programática, no fundo, é importante dizer, nós somos uma diretoria colegiada, somos 3 mulheres ali trabalhando um pouco essa dinâmica, né? Então, eu sou a diretora programática, a Carolina, a diretora de sustentabilidade, e a Letícia, a nossa diretora operacional, né? Somos 3 cabeças ali, um pouco também para implicar para dentro da gente a importância de extensionar, de recolocar, de ouvir perspectivas e visões diferentes. Então, enfim, eu acho que o fundo tem um desafio, ao mesmo tempo, de contribuir para o fortalecimento e para a institucionalização desse campo do jornalismo local, também trabalha desenvolvendo a sua própria cultura institucional, também trabalha desenvolvendo o seu próprio fortalecimento enquanto uma nova emergente organização no campo. Então, acho que, enfim, muita coisa para conversar, mas o trabalho de vocês é incrível, gente, não desistam. Eu acho que a gente está né, acho que o campo está num momento, né, de constante transformação, mas, assim, se a minha fala otimista toca o coração de vocês, da agência Lume, enfim, uma galera que está fazendo um trabalho super importante e essencial para o jornalismo, né, nos territórios, nas perspectivas que vocês abordam. Então, não desistam, continuem, sabe, fortalecendo e em conexão com outras organizações que estão avançando, com certeza vai chegar, porque a organização de vocês é importante e fundamental para o ecossistema e para o Brasil, Brasil informado que a gente quer construir. Essa pergunta é muito interessante, porque ela é muito pragmática, assim, né? Pensando nessas atuações diferentes, porque nós não somos um fundo, né? É a Fundação Itaú, tem uma marca por trás, tem um nome por trás. Então, essas organizações, né, existem alçadas acima de mim que querem ter a instituição, a marca da instituição vinculada a projetos de impacto, a projetos que conseguem ser materializados. Então, é uma coisa que eu falo muito com as organizações que a gente faz projeto, que a gente faz parceria, de materializar as coisas, do tipo, nós vamos fazer uma formação com comunicadores do território X. Depois disso, eu preciso desses dados, assim. Quantas pessoas a gente formou? Qual é a incidência disso? Elas foram para onde? Isso, sabe, deu no quê? Porque, no fim das contas, eu, que saio com os olhos brilhando desses projetos, quando eu chego para apresentar isso, não é isso que vai me dar a oportunidade de dar continuidade a esses projetos. Eu preciso mostrar números, eu preciso mostrar dados, assim. Eu preciso mostrar o impacto disso. Um exemplo, assim, quase um case da Fundação, que foi muito legal e que eu sempre conto e que eu replico com as outras organizações, foi uma das primeiras parcerias que a gente fez, assim, fora dessa bolha da grande imprensa, que foi com a Amazônia Vox. A gente fez um ciclo de formação para comunicadores amazônidas,
que foi incrível, assim, durou meses e tal, teve um encontro no final. E aí eu cheguei, não sei se o Daniel está aqui hoje, mas cheguei para o Daniel e falei, Daniel, a gente precisa materializar isso. O diretor não vai assistir as gravações no YouTube, como é que a gente faz? Vamos fazer um guia, pegar as recomendações do que aconteceu no curso e criar um guia, chamar a gente para escrever, fazer um negócio bonitão, entregar mesmo assim uma coisa, olha o que aconteceu. E ele na hora topou, a gente fez em tempo recorde, assim, correndo para mesmo entregar no tempo as famigeradas metas, né? E assim, ficou lindo, a coisa ganhou outra proporção, a gente ganhou o prêmio brasileiro de design com o negócio, assim, sabe? Então é isso, acho que as organizações também têm que ter essa coisa do tipo, eu tenho um projeto foda, preciso materializar isso para mostrar para as instituições, para o campo da filantropia, etc. E também tem uma coisa também de estudar a organização que você está abordando, assim. Eu recebo muito contato de gente me apresentando projetos muito legais, assim, mas que não tem nada a ver com a atuação da fundação. E aí é uma coisa, a gente fica sabe, uma coisa meio desconfortável. Eu adorei o seu projeto, mas você sabe que não é isso que eu faço, eu não consigo levar isso adiante. Então, ter esse tato também de saber com qual organização que você está lidando e saber como materializar os projetos que você, mesmo que eles não estejam prontos ainda, mas que estão em mente, mas assim, como é que a gente depois apura isso, né, em dados e indicadores? Acho que esse é um bom caminho, assim. Tem uma coisa que eu acho que a gente não faz, vocês fazem, eu acho, né? Relatório de impacto, vocês fizeram, né? Isso é muito bom para poder... Eu recebi o relatório de impacto do Conquista, mandei um e-mail para elas imediatamente, falei, vamos, quero. É muito bom, assim, eu acho que é um excelente exercício para qualquer veículo saber o que está fazendo e se exibir para os outros, para mostrar o que pode fazer também. Temos tempo para mais uma rodada de perguntas. Ih, velho. Vamos lá, por onde começamos? Bom dia, eu sou Aline Rodrigues, da Preferir em Movimento, sou uma mulher branca, cabelos ondulados até o ombro, estou com macacão azul com traços brancos e tênis All-Star branco. Estou com óculos também com armação vermelha. Bom, eu quero trazer uma pergunta que dialoga com a pergunta da mesa, né? E que se conecta com o que a Periferia em Movimento faz e que dialoga também com as iniciativas. E a gente também é uma das contempladas do FAGE. E a gente celebra muito esse marco, porque a gente participou da incidência dos rumos do FAGE, né? Enquanto integrante da JOR, a gente sempre esteve presente ali, pautando as prioridades desse fundo, para ele não contemplar, mais uma vez, as mesmas instituições que já estavam fortalecidas. Fortalecer os fortes e manter os ainda negligenciados, né, de estrutura, de planejamento, de visão de futuro. E a gente sabe dessa responsabilidade de ganhar o FAGE também, né? Sei que todo mundo olha para o caminho que a gente vai seguir. E quero ouvir vocês sobre o futuro do campo do jornalismo, todos da mesa, né? Todas da mesa, porque a gente dialoga também com essa palavra movimento, tá no nosso nome. A nossa news é movimenta, né? E que movimento vocês enxergam de futuro para o campo do jornalismo, e não só o jornalismo local, mas o jornalismo como um todo? Porque tem a linha que defende que o jornalismo está morrendo, a IA vai imperar, né? Mas vocês estão falando, né, de criar fortalecimentos institucionais para as instituições que propõem um futuro para o jornalismo. Então, quero saber de vocês a perspectiva de futuro para o campo do jornalismo, com base no que vocês fazem, no que vocês apoiam, no que vocês ajudam a sustentar. Acho muito boa essa pergunta, inclusive é uma pergunta boa para encerramento, mas eu acho que a gente pode, inclusive, tem mais umas duas, daí a gente fecha o ciclo e faz as 3 respostas juntos. Pode ser assim? Tem mais você? Microfone do seu lado. Bom dia, eu sou Ana Carolina, sou uma mulher branca, do cabelo liso, armação do óculos transparente, estou com uma blusa branca, uma calça preta e um tênis branco também. Eu sou da Rádio FRJ e eu queria saber, acho que a minha pergunta conversa muito com a dela, porque eu queria saber como é que vocês estão lidando com a inteligência artificial dentro do jornalismo local. Tá bem. E temos mais uma pergunta para encerrar. Lá no fundo, lá, bem no cantinho, à esquerda.
Bom dia, Bom meu dia. nome é Laura, eu sou jornalista no Amazônia Vox, eu sou repórter. Fabiana falou ali do nosso guia, né, que virou um e-book. Mas a minha pergunta vem um pouquinho antes. Eu trabalhei na minha cidade, eu sou de Marabá, no interior do Pará, e eu trabalhei num jornal local. E lá a gente tem muito desafio, tanto do jornal local, que é liderado por políticos locais, mas também a gente tem blogs que têm surgido assim de maneira avassaladora por pessoas que não são comunicadores, não são profissionais da comunicação. Então, eu queria... E todos esses meios, eles são guiados por questões políticas e absurdamente financeiras. Então, eu queria entender de vocês, queria perguntar, na verdade, se essa questão política local é um desafio para vocês promoverem o jornalismo local nas diferentes realidades, que foi uma coisa que eu fiquei muito interessada. Quando eu vi o nome jornalismo local, eu falei, vou lá para realmente aprender, e eu gostei muito. Parabéns para vocês, gente. Obrigada. Muito bom. Não, excelente. Eu acho que assim tem duas perguntas que eu acho que vocês precisam conversar, que é sobre IA e pressão política, né? Mas a pergunta sobre movimento, eu quero ouvir vocês 4 falando sobre isso. Vitória, como é que você está usando IA num contexto de jornalismo local? Para qual lugar você vai? E se alguém te pressiona? A gente uma outra questão que veio pós-fundo foi a estruturação de políticas para o Conquista Repórter, né? A gente recentemente ganhou o selo Projó de 1212, né? Então, a gente já atendeu as 12. E uma dessas coisas foi criar uma política de IA para o Conquista Repórter, que é uma política que vai sempre ser revisitada, né? A gente entende que não tem como fugir, né, do uso da IA, e a gente tenta direcionar a redação, né, para utilizar a IA como ferramenta e não como produtora de jornalismo. E quanto mais a gente está próximo das pessoas, menos a gente vai usar IA para escrita, né? Mas existem ferramentas que são possíveis, sim, de serem utilizadas. O Pinpoint, por exemplo, é uma ferramenta de transcrição que veio sendo muito importante, porque diminui muito o tempo na hora da escrita, né? Então, a gente vai entendendo que são ferramentas realmente que são importantes e que sempre vai ter uma verificação humana. Não usar a verificação de IA, né? Não adianta. A gente sempre direciona quem trabalha com a gente a falar, não, sempre olhe. A gente tem um processo muito rigoroso de revisão de tudo que a gente publica no Conquista Repórter e de uma apuração bem densa, assim, porque a gente sabe do nosso papel, né? Social e humano, né? E se a gente está se direcionando para voltar para as raízes, então, quanto mais humanidade tiver no que a gente faz, melhor vai ser, né? Então, sempre tem humanos por trás do que a gente faz. Sobre pressão política, Conquista Repórter, Vitória da Conquista é uma cidade coronelista, né? Assim, e pode se ver por o Conquista Repórter ser né, o único veículo que está atuando no mercado, que não tem apoio, né, de políticos e da prefeitura e da Câmara de Vereadores, porque é uma forma de aparelhamento, né? E nessas visitas que a gente faz nas comunidades, a gente percebe que, inclusive, as associações de bairro são aparelhadas pelo governo municipal. E aí a gente entendeu que o Conquista Repórter ele entra nessa contranarrativa, né, para produzir um jornalismo contra-hegemônico e né, repensar essa memória sobre Vitória da Conquista, mas entendendo que essas pressões elas sempre vão acontecer. A gente tem uma reportagem sobre contratos milionários da prefeitura que a gente, né, foi processado. A gente recebe ameaças de processo. A gente tenta muito verificar tudo que a gente publica para que não, né, dê ruim depois. Dê ruim. Mas, por muitas vezes, a gente evita falar sobre alguns assuntos por saber que somos poucos
no local, e quando acontece alguma coisa, a gente já teve uma reportagem publicada sobre assédio moral na universidade que também faz parte desse papel político no local, porque, né, são forças políticas que estão na reitoria, e logo depois o site foi hackeado. E quando isso aconteceu, a gente não teve apoio no local. Assim, a gente teve apoio por estar na AJOR, por exemplo, que é a importância da gente entender que um campo de jornalismo independente ele se faz na união também dos veículos de jornalismo independente, porque sozinho a gente não daria conta, e no local a gente está sozinho. E por mais que a gente tente fazer isso em conjunto, a gente, estar nos espaços e tudo mais, as pessoas, a gente não consegue incidir nem em republicação de matéria do Conquista Repórter em jornais locais, assim, sabe? A gente consegue mais republicação nacionalmente, e aí, por vezes, a gente percebe que a gente é mais creditado fora de Vitória da Conquista do que na própria cidade, assim. É uma situação complicada, e é por isso que a gente vai tentando buscar outras formas de financiamento, porque no local realmente é muito complicado. Só uma coisa, eu lembrei agora, pergunta sobre IA. Esperem a próxima mesa com o professor Rosenthal e com a Cláudia, entrevistado pelo João Pedro Malar, que é sobre IA, e eu espero que você fale sobre projeto local também, Rosenthal, um pouco. Muito, tá bem. E sobre o movimento do jornalismo local, do jornalismo como um todo, eu acredito que é para junto, né, das pessoas. Fazer esse jornalismo cada vez mais próximo, né, e porque a gente sabe que o que é generalizado, né, o que está em dados, o que está no geral, a IA pode fazer, e ela tem feito isso, mas o olho no olho, a escuta, a aproximação, o contato, quem faz é o jornalista, é a gente no chão, no território, né? Então, não puxando sardinha para o jornalismo local, mas o futuro do jornalismo é local. E o futuro é agora. Obrigado. Obrigado. Bom, eu acho que eu vou assinar totalmente embaixo do que a Vitória acabou de trazer. A premissa da Baré, o objetivo da Baré sempre foi estar próximo cada vez mais das pessoas e fortalecendo esse braço das reportagens. Isso não está descolado, a ideia é que se fortaleça, fique ainda mais forte. Sobre a questão da IA, a gente talvez enfrente, no momento atual da Baré, a gente enfrente um outro lado, que é lidar com os alunos, com os participantes das formações, utilizando a IA. Então, chegar com eles nas formações e mostrar a importância disso, de a IA ser uma ferramenta e não você utilizá-la para construir um texto, para construir uma imagem do zero. Então, levar essa conscientização também, principalmente para as formações da Baré, normalmente são para alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio ou 9º ano do ensino fundamental. Então, levar para esses adolescentes, pré-adolescentes, que a IA é muito legal, mas ela está ali para apoiar o nosso trabalho e não para não nos substituir, fazer essa construção do zero. É um desejo nosso também fazer essa construção da política interna, né, de como isso vai aparecer ou não nas produções jornalísticas, mas nesse momento eu acho que o dilema e como lidar com a IA aparece mais na questão das formações. E a última pergunta, que era sobre... Peraí, sobre as pressões políticas, eu não queria destacar exatamente uma pressão política partidária. A gente está numa cidade, como falei anteriormente, com os veículos comerciais super atrelados ali aos políticos de direita, né, do estado do Amazonas. Mas eu queria destacar, na verdade, as pressões políticas que a gente sofreu de maneira mais geral, assim, de uma cidade que, infelizmente, ainda é muito bolsonarista, que ainda é muito aliada à extrema-direita. A gente teve 2 episódios dentro da Baré. Um sobre uma enchente numa das principais periferias da cidade, alguns anos atrás, onde 2
pessoas faleceram depois de um deslizamento. A Baré fez um conteúdo para as redes sociais naquele momento e fez um conteúdo fazendo uma relação direta com o racismo ambiental. E foi um conteúdo que, naquele momento, viralizou, a Aniele Franco compartilhou e a gente sofreu com algumas ameaças, algumas retaliações de que aquilo não era racismo, que a gente estava dramatizando a situação. Recentemente, a Universidade Federal do Amazonas sofreu diversos ataques com influenciadores de direita invadindo a universidade, arrancando cartazes. A gente também incidiu nisso com um conteúdo jornalístico. A gente também sofreu algumas retaliações que não necessariamente vinham de políticos de cargos ali, né, um deputado, um vereador, nem nada, mas da sociedade ainda manauara no geral. Mas eu queria destacar principalmente o trabalho político dos movimentos sociais da cidade. E eu acho que a Baré tem focado nessa relação. A gente fez já algumas mobilizações, algumas iniciativas que andam lado a lado com o movimento ambientalista, que anda lado a lado com os grupos que trabalham com clima, com o movimento indígena, com o movimento de mulheres, com o movimento ribeirinho, quilombola. Então, a gente faz o máximo possível para que essas pessoas sejam as principais fontes dos nossos conteúdos, essas pessoas sejam os principais caras ali dos nossos vídeos, das nossas reportagens, que elas sejam os protagonistas das nossas mobilizações. Então, eu acho que queria destacar essa relação política com os movimentos sociais e deixar essa galera lá da direita de lado. Muito bem, muito bem. Tá aí, Fábio, nosso tempo acabou, mas, por favor, responda uma pergunta, especialmente a do movimento. Para onde? Bom, essa pergunta é ótima, né? Eu posso dizer que o que eu espero, né, do futuro do jornalismo em movimento, né? Eu sempre penso numa coisa que, há algum tempo atrás, a palavra pós-verdade, ela surgiu para um pouco fazer um recorte sobre o período informacional que a gente vive, né? Então, essa palavra veio lá do dicionário da Oxford dizendo que vivemos uma era da pós-verdade. O que eu espero, né? Mas essa era da pós-verdade, ela precedeu o período de crise informacional que a gente vive hoje. Eu estou falando vozes da minha cabeça, tudo que eu estou dizendo aqui. Então, o que eu acho, assim, sinceramente, e espero? Eu espero que a gente viva na era pós-verdade, da era pós-crise informacional, que a gente viva a era da veracidade. Veracidade é um artista de São Paulo, e essa palavra, quando a primeira vez que eu vi, foi numa dessas idas para São Paulo, escrito numa banca de jornal. Estava escrito em cima da banca com esse artista, ele escreveu veracidades. E essa palavra, ela é um anagrama. Se você for olhar essa palavra, ela diz muita coisa, né? Ver a cidade, o que é cidade, quem olha a cidade, quem vê, enxerga, a partir de quê, de que lugar. Então, o que eu espero para o futuro do jornalismo é que ele seja plural e que a estrutura, que a infraestrutura do jornalismo leve em consideração a subjetividade, né? Aquilo que cada um traz. Escolher a ordem das matérias que vão ao ar é um ato de subjetividade. Escrever é um ato subjetivo. Se a gente fizesse um exercício aqui, todo mundo escrever um lead sobre o mesmo tema, sairiam leads diferentes, com as mesmas palavras. A ordem estaria no começo, a outra botaria no final. Então, o que eu realmente desejo e espero para o futuro do jornalismo é que a gente saia dessa crise informacional, do alarme para o fim do mundo, de que tudo vai acabar, e a gente passe a olhar com esperança e construir esse momento em que a subjetividade, aquilo que cada um de nós carrega, de fato, assim, tenha espaço dentro da infraestrutura de informação do país. E eu acho que isso responde à pergunta da colega da Amazônia Vox, porque se a gente tem uma infraestrutura que leva em consideração a subjetividade, esse perfil vai falar para o seu perfil, nosso perfil vai falar para o seu perfil. Aí você fala, Day, mas e as bolhas? Né? Eu adoro quando perguntam essa também. Porque
a metáfora da bolha, né, que se constrói, ela é também uma reflexão. Uma bolha, ela só estoura, né, ela só explode quando ela está cheia de ar, né? Então, o que eu acho é isso mesmo, né? Eu espero isso mesmo, que a gente possa furar bolhas, fortalecendo bolhas. Chamamos de ecossistemas, chamando de, enfim, os nomes e características que esse formato possa dar. Mas o que eu espero realmente do futuro é que a gente possa viver uma era de jornalismos, né? Que olhe e dê conta da dimensão e da pluralidade desse país, que considere as trajetórias emergentes, que considere a periferia e o futuro local. É isso aí, muito bom, maravilhoso. O que dizer, né? Depois de nada, o que dizer? Muito bom. Precisa? Cara, é bem isso, assim, eu acho que esses futuros mesmo, no plural, assim, eles dão conta de um jornalismo que não é feito sozinho e não é feito de uma coisa só. Eu acho que fazer comunicação, fazer jornalismo também é fazer arte, também é educação, também é cultura, né? Também perpassa tudo isso. Esse alarmismo também da IA, isso me irrita um pouco, do tipo, não, a IA não vai acabar com tudo, assim, a IA vai ser capaz de fazer uma senhorinha mandar um áudio daquele que passou no início do vídeo? Não vai. Então, assim, esse poder ainda está nas nossas mãos, e eu acho que, para a gente potencializar ainda mais, é olhar nesse sentido de que, assim, o território ele não é um cenário, né? Ele é um agente vivo. E ele vai se movimentando na medida em que a sociedade vai se transformando, em que os anseios vão se transformando, em que as necessidades vão se transformando. Então, se a gente caminha em uma direção em que a gente faz essa comunicação, olhando as transversalidades, não só do território, mas também do que a gente é enquanto indivíduo, do que a sociedade está passando nesse momento. Enquanto a gente olhar esse jornalismo que olha para esses futuros múltiplos e que caminha junto, a gente tem um futuro garantido, assim, e eu acho que muito inspirador, né? Inovador, inspirador, independente. Acho que é isso. Concordo, o jornalismo o futuro é local mesmo. Assim. Muito bem, gente. Uma salva de palmas para essa mesa.